O Fala Cronista de hoje está na manhã desta quarta-feira, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Hoje acontece no estádio do Pacaembu a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e quis o destino que os maiores campeões se encontrassem nesta partida. De um lado o Corinthians com 7 títulos, de outro o Fluminense com 5 títulos conquistados. Vamos acompanhar todos os detalhes e, é claro, a palavra dos nossos companheiros de imprensa. O Fala Cronista acompanhando os bastidores da decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Corinthians e Fluminense. Corinthians 7 títulos, Fluminense 5, um duelo de gigantes dentro da competição. Os dois maiores campeões da Copinha, né? Pena que a Copa São Paulo hoje revela também muitos empresários, não apenas jogadores, mas ainda assim é um campeonato interessante e daqui pode pintar muita gente boa para disputar os campeonatos principais aí da temporada 2012. E essa seria a segunda pergunta, se existe ainda dentro da Copa São Paulo todo aquele brilhantismo do passado. Não como antigamente, né? Hoje é um campeonato muito inflado, times de empresários, como eu disse, né? É uma Copa que revela também, imagino eu, empresários para o mercado. Mas ainda assim o Corinthians, por exemplo, tem 3, 4 moleques aí que o Tite tem elogiado muito. O Denner, lateral esquerdo, por exemplo, deve ganhar uma oportunidade em breve no time profissional do Corinthians. Na final, Fluminense e Corinthians realmente as melhores equipes dessa competição? Pelo que eu vi, acho que sim, e deve dar Corinthians. Decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Corinthians e Fluminense, estádio do Pacaembu. Loredo, continua todo o brilhantismo do passado dentro dessa competição? Eu acho que depois da primeira fase, sim. Eu ainda acho que a primeira fase hoje está recheada com muitas equipes. Talvez nem tantas com nível técnico para a disputa da competição. Mas no momento que a gente tem a segunda fase, no momento que chegam as oitavas de final, a gente pode acompanhar nessa temporada também grandes jogos, equipes tradicionais e a prova é essa decisão, né? Com o Corinthians o maior vencedor da Copa e o Fluminense o segundo maior vencedor. Duas equipes de camisa, de tradição, de história no futebol brasileiro. Então acho que isso faz com que tenhamos também uma grande decisão. Agora, empresários envolvidos dentro da competição, vários jogadores já com salário de profissional. Isso atrapalha a intenção que é a Copa São Paulo de revelar novos jogadores? Eu acho que sim, até porque grande parte desses jovens jogadores já estão comprometidos, já estão amarrados, né, digamos assim, com empresários, com clubes, empresas, e isso dificulta. Sem falar que a Copa virou uma Copa Sub-18. Então são atletas ainda mais jovens do que quando de fato nós tínhamos a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que era a categoria Sub-20. Então acho que isso é prejudicial a esses jovens que estão surgindo para o futebol. Quem vence, Corinthians ou Fluminense? É imprevisível. Eu acompanhei vários jogos da Copa, acho que o Corinthians muito forte, Pacaembu lotado, que poderia ter um favoritismo. Mas eu já vi de tudo em decisão de Copa, até porque, em caso de empate a gente tem decisão por pênaltis. Agora eu arriscaria dizer que o Corinthians vai ficar com o título. O Fala Cronista continua nos bastidores da Copa São Paulo de Futebol Júnior, decisão Corinthians e Fluminense. Frank Fortes, da Rádio Bandeirantes, acompanhando de perto essa decisão. Já tem opinião formada, quem fica com o título? Não tenho, Vini. Eu acho que vai ser uma grande decisão, né? Os dois maiores vencedores da Copinha fizeram campanhas maravilhosas, apesar do Fluminense ter aí uma derrota na competição, mas eu acho que vai ser uma partida, uma final muito equilibrada. Eu tenho a impressão que a torcida pode fazer diferença a favor do Corinthians, viu? Agora a Copa São Paulo continua com aquele brilhantismo do passado ou hoje está muito diferente? Eu acho que ela continua muito charmosa. Eu acho que poderia ser repensada essa questão do Sub-18, né? Mas eu acho que ela continua muito charmosa, tanto que nós temos hoje uma final que nós não tínhamos desde 73 e são 12 títulos que estarão em campo hoje, né? Quer dizer, não é brincadeira. Então acho que a Copa São Paulo continua muito bem e vai continuar assim, né? E realmente a decisão com as duas melhores equipes da competição? Sem dúvida. O Corinthians com uma campanha impecável, né? Podendo até, no caso de uma vitória, aí, fazer a melhor campanha de todos os tempos da Copinha, né? Mais uma decisão para o Corinthians, um bom trabalho do Narciso, um trabalho muito conciso. E o Fluminense também, um trabalho que vem de anos, né? Com o Marcelo Veiga, que conhece muito a base lá do Fluminense. Então, sem dúvida, merecidíssima a final que nós teremos hoje aqui. Bastidores da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fala Cronista com Rosenberg. Já acompanhou muitas edições da Copa São Paulo. Existe muita diferença do passado para os dias de hoje?
Edson, é um prazer estar falando com você. A questão é a seguinte, a Copa São Paulo hoje, evidentemente que ela é muito diferente. São muitos clubes, 96 clubes. Agora, a partir da fase de oitavas de final, quando apenas os melhores realmente acabam se sobressaindo, a gente passou a ter jogos muito interessantes. Eu tive a oportunidade de acompanhar pelo menos 9 jogos da Copa São Paulo no estádio. Hoje, Corinthians e Fluminense vai ser o 10º jogo. E eu acompanhei realmente partidas muito interessantes. Eu acho que a Copa São Paulo, ela, em muitos momentos, né, ela acaba sendo colocada como um produto de terceira categoria, justamente por conta desse excesso, desse inchaço. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser revista, porque a Copa é legal, temos grandes jogadores que com certeza ainda este ano vão estar jogando nos grandes clubes do futebol brasileiro. Quando empresários atrapalham o que é o intuito da Copa São Paulo? Eu acho que todo mundo está fazendo o seu, né, Edson? Todo mundo está lutando pelo seu. A gente não pode criticar quem está trabalhando, desde que seja honestamente, né? Eu, vou ser bem sincero, eu não tive nenhum tipo de contato com o empresário até o momento. Agora, essa é uma questão que talvez os jogadores possam responder melhor, nós jornalistas. Para mim, particularmente como jornalista, não tenho nada para falar. Qual a equipe que não chega à final que poderia estar aqui nessa festa de aniversário de São Paulo? Olha, por incrível que pareça, eu fiquei muito impressionado tanto com o Curitiba quanto com o Atlético Paranaense. São equipes que eu imaginei que fossem dar muito mais trabalho, tanto por Corinthians quanto para a equipe do Fluminense. Mas foram impiedosamente goleadas na semifinal. Mas eu acho que a final realmente vai ser disputada pelos dois melhores, Edson. E quem vence? Eu acho que o Fluminense tem grandes chances porque está jogando descompromissadamente. Você sabe que quando você vem para cá, numa situação como essa, todos os jogadores do Fluminense realmente vão sentir nos primeiros 5, 10 minutos a força da torcida do Corinthians. Acho que é um jogo muito parelho, mas algo me diz que o Fluminense leva. O Fala Cronista nos bastidores da decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Guilherme Lage, Rádio Transamérica. Primeira vez que acompanha a Copa São Paulo? É sim, comecei a fazer reportagem no ano passado e a primeira oportunidade de acompanhar a Copa São Paulo já nessa final de hoje. E você tem informação do que foi o passado, os jogadores que foram revelados nessa competição? Com certeza, a importância da Copa São Paulo, né, já revelou tanta gente importante no futebol brasileiro que serviu seleção e também jogou no futebol europeu, enfim. E uma edição que tem 2 times que fizeram uma campanha histórica, o Corinthians ganhou todos os jogos, com certeza a gente pode esperar uma safra que vai render muita alegria para o torcedor brasileiro. Como você se prepara para um jogo desse? Acostumado com jogos dos profissionais, hoje um jogo de menor importância talvez, só que com casa cheia. A gente procura estudar, né, para ver como foi o desempenho das equipes na competição, principalmente do Corinthians, né, que o torcedor corintiano ele tem essa característica de acompanhar muito, não só o time profissional, o time da base, time de salão, Carnaval da Gaviões, enfim. Então a gente precisa passar para o torcedor todos os detalhes, então a gente procura estudar muito para uma partida como a de hoje. Quem vence? Corinthians, aqui num Pacaembu lotado como esse, uma festa dessa no aniversário de São Paulo, Corinthians leva. O Fala Cronista dos bastidores da Copa São Paulo de Futebol Júnior, cabine da Rádio Globo. Tony Vieira, a expectativa para a decisão dos maiores campeões da competição. Pois é, Edson Rufino aqui na CESP, muito prazer estar contigo, expectativa aqui de um grande jogo no Paulo Machado de Carvalho, equipe do Corinthians contra a equipe do Fluminense, Coringão em busca do 8º título, o Fluminense em busca do 6º, vamos ficar de olho nesse menino Denner do Corinthians, que é lateral esquerdo, que possivelmente vai ter uma vaga na equipe principal, e do lado do Fluminense, o garoto Marcos Júnior, principal destaque, o alemãozinho, o cara é liso, hein, Rufino, marca gol, é rápido, é ligeiro, hein, Rufino, grande abraço aí. E a emoção é a mesma, casa cheia, né, Dona? Com certeza, casa cheia, expectativa de um bom público aqui no Pacaembu, não para de chegar gente e o sonsaço da Rádio Globo vai fazer o comando da transmissão da Copinha. Valeu, Rufino! Também conosco no Fala Cronista, Marcelo Beckler, comentarista da Rádio Globo. Expectativa, decisão da Copa São Paulo. Expectativa de um grande jogo, as duas melhores equipes vão decidir a competição. O Corinthians com uma campanha irrepreensível, o Fluminense também tem um bom time, vice-campeão brasileiro, vice-campeão de Taça BH. Eu acho que chegaram as duas melhores equipes. A base é para formar, não é para ganhar. Mas já que é campeonato, já que tá na final, já que a torcida tá aqui, é importante ganhar também. Você já acompanha algumas edições dessa competição? Mudou muito do passado para hoje, não? Não muda muito. Até acho que poderia mudar mais. Poderia ter mais bola no chão, mais técnica, menos garoto forte, querendo correr muito, muita força. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais futebol brasileiro, um pouquinho mais de técnica. Quem vence? Eu acho que o Corinthians vai ganhar.
O Fala Cronista de hoje esteve no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, acompanhando os bastidores da decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e quis o destino dois grandes campeões frente a frente, o Corinthians com 7 títulos e o Fluminense com 5. Mas o Corinthians foi feliz, ficou com o título, é o 8º título da Copa São Paulo para o Corinthians, estádio lotado e a galera fez a festa. Aniversário de São Paulo. Parabéns, São Paulo!